Nesse tópico, nós iremos tratar do módulo de gerenciamento de problemas do Qualitor, que é um recurso muito importante para auxiliar na diminuição da repetição de incidentes ou de problemas. Essa sua utilização ela possibilita minimizar as interrupções nos serviços através das práticas consagradas da metodologia de Agile. Então, o gerenciamento de problemas é um processo direcionado à solução definitiva de problemas em diferentes aspectos. Ele tem por objetivo minimizar o impacto desses incidentes, prevenindo a repetição que caracteriza o problema em si. Então, partindo disso, o gerenciamento de problemas, ele segue um fluxo orientado à análise e à determinação da causa raiz do problema. Então, um problema, desde o seu registro até a solução, ele vai passar por várias etapas, como análise, investigação, monitoramento, solução. Então, dentro de cada uma dessas fases, o Qualitor vai apresentar essas informações que sejam pertinentes a cada uma delas, à medida que esse fluxo do problema ele vai seguindo adiante. Então, a gente pode destacar, inclusive, como os principais benefícios do gerenciamento de problemas, como resultados, né, a maior produtividade do usuário final. Por quê? Porque ele não vai ter interrupções nos seus serviços, uma vez que a gente tem um gerenciamento de problemas. Uma melhoria da qualidade desse gerenciamento, uma maior produtividade do pessoal do suporte, porque o trabalho vai ficar, né, focado em resultados, um aumento do conhecimento e do aprendizado operacional, né, com a possibilidade que a gente vai ter da melhoria contínua sendo aplicada. E o módulo de gerenciamento de problemas, ele se relaciona também com outros processos ITIL dentro do Qualitor, como, por exemplo, o gerenciamento de incidentes, o gerenciamento de configurações e também com o gerenciamento de mudanças. Então, essas relações, elas são compreendidas de que forma, tá? Por exemplo, o gerenciamento de incidentes, ele corresponde a uma área de atendimento primário, né? Que pode ser um Service Desk. Então, vários incidentes que estão ocorrendo num Service Desk, por exemplo, podem gerar um problema. Um exemplo seria uma lentidão. Então, você pode estar sendo aberto diversos atendimentos, né, diversos incidentes relacionados a uma lentidão. Então, esses diversos incidentes geram um problema, né? Então, a solução, né, de um problema tratado pode gerar também a necessidade de uma mudança. Então, pegando esse mesmo exemplo de uma lentidão, né, digamos que um servidor esteja sem memória. Então, é através, né, desse gerenciamento desse problema, a gente gera uma mudança, né, que seria uma mudança dentro de um servidor, né? E no processo de configuração, o Qualitor apresenta também um CMDB, né, que é a base para incidentes e mudanças, né, que são os itens de configuração. E ainda tem também o catálogo de serviços, que ele possui uma documentação de processos de negócios e apoio para as empresas. Então, para que a gente comece, então, a cadastrar os itens relacionados a esse problema, o que nós precisamos de cadastros básicos para fazer o meu módulo de gerenciamento de problemas funcionar, nós vamos no menu de administração problemas, onde nós vamos encontrar, então, os principais menus de cunho administrativo para o gerenciamento. O primeiro dele é o menu de causas, né, onde a gente vai poder classificar, né, categorizar as causas dessa parte de gerenciamento de problemas. E as causas, elas podem ser niveladas em até 3 níveis hierárquicos, assim como as causas, né, de incidentes e requisições. Então, eu vou inserir uma causa superior e posso também inserir as causas abaixo dela. Um exemplo de uma causa pode ser hardware, uma causa hardware, né? E abaixo dela, eu posso dizer, vou botar aqui inserir causas abaixo, pode ser falta de manutenção, pode ser algum outro item também relacionado a hardware, vamos ver, descontinuado. Então, a gente pode ir colocando causas, outra pode ser, de repente, uma outra causa superior, software. Um outro exemplo, né, de causa superior, né, causas humanas, né? Então, a gente pode ir colocando os níveis abaixo, né, de cada uma dessas opções.
Num próximo item, nós temos aqui a opção de cadastrar os mercados. Então, um mercado, o que seria um mercado? Ele pode ser usado como uma localidade, por exemplo, onde o problema tenha se manifestado, né? Então, o que eu posso dizer que é um mercado, por exemplo? Posso colocar aqui, minha matriz é um mercado, ou uma localidade é um mercado. Eu vou cadastrar aqui, por exemplo, matriz. E vou deixar como ativo esse mercado. Próximo item de configuração, nós temos as prioridades, né? Que assim como nós temos as prioridades relacionadas a atendimentos, nós também temos as prioridades relacionadas aos problemas. Qual é a diferença aqui das prioridades relacionadas aos problemas? Digamos que eu estou abrindo um problema e eu te diga que ele é um problema de severidade baixa. Eu posso estabelecer um prazo aqui, quando a gente fala de problemas, os prazos eles são contabilizados em dias, não em horas, né? Como nós tratamos os SLAs dos atendimentos, aqui os prazos são em dias. E ou a gente pode colocar os prazos em dias, digamos que são total são 10 dias aqui para uma prioridade, ou eu posso colocar essas prioridades, este prazo dividido entre as situações. Como eu tenho as situações dentro do meu problema, a situação de potencial em análise, né, investigação, desenvolvimento de solução, implementação e monitoramento, eu posso dizer que um problema, quando aberto numa severidade baixa, a minha fase de potencial análise, ela pode permanecer nessa etapa por 2 dias, por exemplo. A minha etapa de investigação, ela pode permanecer por 3 dias. Ó, veja que ele já tirou aqueles 10 dias que eu tinha colocado e ele está trabalhando com o somatório dos prazos que eu venha a estabelecer conforme cada uma das minhas situações. Então, o desenvolvimento, eu vou dizer aqui, desenvolvimento da solução, eu vou ter mais 5 dias para trabalhar o desenvolvimento, ou seja, já passou daqueles 10 que eu tinha visto ali inicialmente. E implementação, tenho mais 3 dias para implementação. E quando estiver em monitoramento, mais 5 dias para monitoramento. Tá? É uma opção. Mas eu posso dizer que quando eu tenho um problema onde a severidade dele seja alta, não consigo cadastrar, preciso pelo menos colocar um 0 aqui. Eu vou colocar outros itens de prioridade. Então, potencial em análise em 1 dia. Vou colocar investigação mais 1 dia. Desenvolvimento de solução 1 dia também. Implementação mais 1 dia. E em monitoramento, vou botar 2 dias de monitoramento. Então, eu tenho aqui um total de 6 dias para quando o meu problema for aberto numa severidade alta. Seguindo, nós temos as origens. Então, eu posso cadastrar essas origens porque eu posso ter, por exemplo, as origens dos meus problemas podem ser através de incidentes. Um exemplo, né? Pode ser um exemplo de incidentes. Então, posso pensar em todos aqueles lugares da onde possa ser proveniente o meu problema, tá? Então, e cadastrar aqui como origem. Atributos. Os atributos de um problema, eles funcionam assim como nós temos um cadastro de informação adicional, por exemplo. Então, eu posso ter atributos relacionados aos problemas. Então, aquilo tudo que não tenha de informação padrão dentro do módulo, né, dentro das fases, e que eu queira colocar como um preenchimento obrigatório, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, código, né? Algo bem genérico, tá? Algo numérico. Eu posso colocar valores ou não, tá? Então, é um tipo de atributo, que é permitir que os valores sejam informados manualmente.
Seguindo, nós temos algo muito importante, que são as categorias de problema. Então, as categorias de problema, numa forma geral, quando a gente faz uma implantação do Qualitor, nós praticamente replicamos a mesma estrutura de incidentes que eu tenho dentro da minha aplicação. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma categoria superior, né? Vou dizer que é hardware, uma categoria, né? Posso botar aqui hardware e colocar categorias inferiores dos problemas, por exemplo, servidores, servidor, vou criando e colocando, né? Categoria abaixo, vou botar aqui servidor, imprimir servidor, vou botar um storage, posso colocar aqui um outro problema de rede, e colocar, né, itens inferiores aqui na rede. Posso ter problemas de software. E posso colocar, por exemplo, aqui esses nomes, né, dessas aplicações. E dentro dessa estrutura de categoria de problemas, né, aqui como vocês viram, a gente pode inserir abaixo, nós vamos configurar essas categorias. Então, numa parametrização geral, nós podemos, então, dentro dessa primeira aba de parâmetros, nós podemos vincular um modelo de e-mail que vai ser utilizado durante a resolução desse problema nesta categoria. Então, eu posso personalizar conforme cada tipo, né, cada categoria de problema, eu posso ter um tipo, um modelo de e-mail diferente que vai ser vinculado. E ao encerrar um problema, eu tenho como um problema ele pode ser aberto, né? Ele pode ter origem nos incidentes dentro do Qualitor. Esses incidentes, uma vez que eu abra um problema através desse incidente, ele vai ficar numa situação aguardando resolução do problema. Então, digamos que eu tenha aquele meu incidente em atendimento, naquele momento ele altera a situação para aguardando a resolução do problema. Então, quando esse problema for encerrado, qual vai ser o que vai acontecer com esse incidente? Então, aqui que eu vou definir se ele vai manter aberto, né, esse chamado pendente vinculado ao problema, se ele vai encerrar todos os chamados que estão vinculados a esse problema, incidente ou chamadas, né? Ou ele vai perguntar se deseja encerrar esses atendimentos, tá? Pode botar que fecha automaticamente ou se vai perguntar se quer fechar todos. Eu tenho uma opção de desabilitar essa categoria para abertura de novos problemas. Então, assim como as categorias de atendimento, eu não consigo deletar uma categoria se eu já criei algum problema, né? Então, ele vai ter um relacionamento, né, no banco de dados com essa categoria. Então, eu não consigo mais deletá-la. Mas eu consigo desabilitar ela para abertura de novos problemas, ou seja, ela não estará mais disponível para abertura de problemas. Eu posso informar manualmente a data de abertura dos problemas. Eu posso dizer que o operador pode alterar os responsáveis durante os fluxos da fase de problemas. Isso tudo nós vamos ver na prática, esses itens, na hora que nós abrirmos, né, um problema. Então, se pode informar manualmente as previsões de término, se vai calcular a previsão de término ao atribuir uma prioridade, ou seja, né, eu abrir ali e se quer uma prioridade alta, eu já tenho a data de abertura, são 10 dias, né, se for uma severidade baixa, por exemplo. Então, ele já vai fazer o cálculo da minha previsão de término conforme a prioridade que eu apliquei. Se eu vou obrigar a definir uma prioridade a esse problema antes de enviar para análise. Como nós temos primeiramente uma fase de análise para depois uma fase de investigação, eu tenho então que colocar nessa primeira fase, eu vou dizer se eu vou obrigar, né, a definir a prioridade antes ou depois que ele for analisado. Eu analisei o problema, ok, já vi que isso aqui realmente é uma prioridade alta ou é uma prioridade baixa. Então, eu defino aqui em qual momento eu vou atribuir obrigatoriamente a minha prioridade.
Eu vou dizer se tem período de testes obrigatórios para problema dessa categoria, se vai ou não ignorar o expediente do cálculo de testes de problemas, se vai bloquear replicações dessa categoria, ou seja, se eu vier aqui e mandar replicar para as categorias abaixo, se essa categoria fica bloqueada para replicações, se vai bloquear início de monitoramento antes da data atual e também início de monitoramento após a data atual, então tem algumas questões relacionadas ao monitoramento e as datas de monitoramento que nós vamos ver em seguida. Se vai atribuir a data de solução automaticamente a passar o problema para monitoramento e se vai obrigar o preenchimento de categoria de encerramento, né? Então, assim como a gente tem categoria de abertura, eu posso dizer que também é uma categoria de encerramento. No item de abertura, né, que aqui nós temos então para que vocês vejam, são as fases que nós vamos trabalhar o nosso problema. Então, durante a abertura do problema, eu posso dizer quais os campos vão ser obrigatórios de preenchimento. Então, eu posso dizer que nessa categoria, né, durante a abertura, identificação, descrição, sintoma, imagem, serão campos de preenchimento obrigatório. E eu posso dizer também que se tem relações obrigatórias dentro dessa minha fase de abertura. Se eu vou ter que obrigatoriamente relacionar algum artigo de base de conhecimento ou categoria de chamado, inserir algum atendimento, localidade, categoria de equipamentos, software. Então, dentro desses itens, se eu vou obrigar a inserir algum desses itens dentro da minha aba de abertura. Já no item de análise, na minha fase de análise, uma coisa que é bem interessante aqui quando a gente fala de problemas, é que essas fases, elas são fases que são, eh, que são, como posso dizer, que são alinhadas com a cartilha ITIL, né? Então, eu tenho a fase de análise, de investigação, mas a gente tem a possibilidade dentro do Qualitor de dizer que tais fases eu não vou trabalhar com elas. Então, eu posso dizer, olha, não trabalhamos com a parte de análise, eu vou de abertura diretamente para a investigação. Então, eu posso desativar essa etapa para problemas dessa categoria. Então, se eu trabalho com se é um problema relacionado a hardware, eu não quero trabalhar com análise, eu quero de abertura direto para a investigação. Então, eu posso desativar, assim como eu posso desativar também a aba de investigação. Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com a abertura e ir direto para a solução, tá? Posso ir também. Então, a gente pode ir desativando as fases que nós não queremos usar, né? Que não fazem sentido em algum momento, né? Dentro, conforme a categoria de problema que você esteja usando. Então, como eu acabei de mostrar ali, a gente pode vincular um atributo, né? A essa análise. Então, eu posso ter algum item, né? Relacionado a hardware que eu queira colocar aqui como um atributo. Eu posso definir os campos obrigatórios de preenchimento, então pode ser prioridade, descrição, a inserção de um plano de ação. Mesma coisa, as relações obrigatórias que eu tenha, né? Então, nessa fase, eu vou ser obrigado a inserir artigos, categoria, conforme a gente acabou de ver na aba de abertura. E também nós temos um escalonamento funcional. Então, quando estiver numa etapa de análise para essa categoria, quem vai ser o responsável ou equipe responsável por esse problema, tá? Então, eu posso colocar isso aqui em forma de escalonamento mesmo, tá? Eu posso dizer que, inclusive, o tempo de atendimento que cada uma vai ter dentro desse meu problema, passando o tempo que a gente estipulou para o atendimento para esse responsável ou equipe, será automaticamente escalonado.